Olá, boa tarde. Ambiente de trabalho inclusivo e sem preconceitos. Uma cartilha produzida pelas Nações Unidas sobre HIV/AIDS em parceria com outras entidades traz informações sobre a legislação trabalhista para profissionais que têm a doença. No Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, vamos falar sobre a importância dessa iniciativa. Mas esse é apenas um dos destaques. Vamos aos outros. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspende parcialmente quebra de sigilo do coronel Marcelo Batista Costa pela CPI da pandemia. Justiça da Bahia inaugura Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos na área socioambiental. A unidade vai responder por Salvador, região metropolitana e Bahia de Todos os Santos. E na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, o julgamento do caso conhecido como Mensalão. Foi o julgamento mais longo da Suprema Corte Brasileira. A aposentadoria do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, foi assinada hoje pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Bom, o ministro ele continua a trabalhar até a próxima segunda-feira, quando completará 75 anos, 31 deles como integrante da mais alta corte do país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu parcialmente a quebra de sigilo do coronel Marcelo Batista Costa pela CPI da pandemia. O coronel foi coordenador-geral de aquisições do Ministério da Saúde e é investigado por irregularidades no contrato para a compra da vacina da Covaxin. O ministro Ricardo Lewandowski aceitou em parte o pedido do coronel Marcelo Batista Costa e limitou o alcance da quebra de sigilo decretada pela CPI da pandemia no Senado. A comissão havia autorizado a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático do coronel de abril do ano passado aos dias de hoje. Lewandowski determinou que a consulta deve se restringir apenas aos dados relativos ao período que Marcelo Batista ocupou o cargo de coordenador-geral de aquisições do Ministério da Saúde. O ministro vedou ainda o acesso às informações pessoais do coronel. O tenente-coronel foi coordenador-geral entre junho de 2020 e abril de 2021. O pedido de quebra de sigilos foi feito pela CPI depois que a comissão constatou que o coronel Marcelo Batista Costa assinou como testemunha o contrato entre o Ministério da Saúde e a empresa Precisa para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin. Os parlamentares afirmam que no contrato há suspeitas de irregularidades por parte de antigos e atuais servidores da pasta. Na decisão, o ministro Lewandowski lamentou as mais de 525 mil mortes no Brasil pela Covid-19 e que, diante desse número, é legítima a investigação da CPI no Senado para apurar eventuais falhas de agentes públicos e particulares no enfrentamento da doença. Segundo o ministro do Supremo, apesar da CPI não ter poder de punição, tem um papel importante garantido pela Constituição Federal para investigar fatos de interesse público. O Superior Tribunal de Justiça negou o liminar e prefeito de Itapissuma, em Pernambuco, permanece afastado do cargo. Em decisão monocrática, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu liminar pedida pela defesa do prefeito do município de Itapissuma, em Pernambuco, José Bezerra Tenório Filho, para que ele pudesse retomar o exercício do cargo. O político foi afastado na última semana de junho, na segunda fase da Operação Dragão do Mar, deflagrada para investigar supostas irregularidades no programa assistencial Bolsa Qualifica. O Tribunal de Justiça de Pernambuco entendeu que o afastamento é necessário para assegurar a apuração adequada de possíveis desvios de recursos do programa social. Mas ao recorrer ao STJ por meio de habeas corpus, a defesa sustentou que a medida cautelar foi determinada por juízo incompetente para o caso, pois não teria sido observada a regra de prevenção. Com o eventual reconhecimento da incompetência, a defesa pretendia que o afastamento fosse anulado. Foi alegada ainda falta de contemporaneidade entre os fatos investigados e o afastamento cautelar do prefeito.
Para o ministro Humberto Martins, não há no pedido de habeas corpus a demonstração inequívoca de violação das regras de prevenção, na medida que os fatos investigados em outro procedimento, a cargo de outro juízo, são distintos daqueles constantes na representação que levou ao afastamento do político. O ministro destacou a complexidade deste caso e o fato de que o pedido da liminar se confunde com o próprio mérito da impetração. Assim, Humberto Martins entendeu que existem razões suficientes para reservar a análise do caso ao órgão julgador competente. O ministro abriu vista para parecer do Ministério Público Federal e o mérito do pedido de habeas corpus será analisado posteriormente sob a relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro. O Tribunal Superior Eleitoral está com consulta pública aberta até o próximo dia 15 para receber opiniões sobre as resoluções do tribunal, como as instruções que tratam das pesquisas eleitorais, fiscalização e auditoria do Sistema Eletrônico de Votação e prestação de contas eleitorais. Para participar, é só se cadastrar no site sle.tse.jus.br. E foi inaugurado hoje em Salvador, na Bahia, o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos para Questões Socioambientais. A unidade é a primeira do estado e a quarta instalada no Brasil. O Centro Judiciário de Solução Consensual, que está funcionando a partir de hoje no Fórum Rui Barbosa, vai atender as demandas da área socioambiental. A unidade vai responder por Salvador, região metropolitana e Baía de Todos os Santos. Compreende 16 municípios e 56 ilhas localizadas no recôncavo baiano. O órgão representa a conscientização de boas práticas das ODS da Agenda 2030 da ONU, especialmente a ODS 14, que se refere à vida na água, e a de número 16, que reflete a paz, a justiça e as instituições eficazes, também com base no Plano de Logística Sustentável deste Tribunal e da Resolução número 400/2021 do CNJ. A unidade pretende também desenvolver estudos e programas para auxiliar e orientar todas as fases de processos relativos ao meio ambiente. Até o momento, foram instalados 4 centros para a solução de questões socioambientais no país. Este em Salvador e ainda no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso. A Corregedoria Nacional de Justiça realiza inspeções nos tribunais de justiça de Alagoas e do Ceará. Com esses, todos os 27 tribunais de justiça terão recebido a equipe do CNJ de forma remota. As atividades de inspeção são atribuições da Corregedoria Nacional de Justiça para apuração de fatos relacionados ao conhecimento e à verificação do funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, havendo ou não evidências de irregularidades. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a Caixa Econômica para que o serviço de atendimento ao consumidor seja melhorado em todo o país. A ação foi por causa do excesso de reclamações dos clientes e a falta de cumprimento das leis. De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, entre 2016 e 2018, a Caixa Econômica Federal foi o banco que mais recebeu reclamações relacionadas ao serviço de atendimento ao consumidor. Em 2019 e 2020, a insatisfação dos clientes foi ainda maior. Só o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor recebeu mais de 13.400 reclamações. As mais comuns são a dificuldade em cancelar serviços, a não resolução de demandas e a dificuldade em acessar serviços básicos. Com isso, o Ministério Público Federal entende que a Caixa Econômica não tem respeitado um decreto de 2008 que regulamenta esse tipo de atividade. Por exemplo, a determinação de que as reclamações sejam resolvidas no prazo máximo de 5 dias úteis e também um funcionamento sem interrupção do serviço de atendimento ao consumidor. A ação com pedido de liminar leva em consideração o atendimento da Caixa em todo o país. E no próximo bloco vamos falar sobre a cartilha que trata dos direitos dos trabalhadores que vivem com HIV ou AIDS no país. Os detalhes, daqui a pouquinho, eu volto já. A Constituição de 1988
ela é um avanço significativo na história brasileira, porque nós viemos de uma ditadura e a Constituição ela trouxe uma nova ordem jurídica, uma ordem baseada no direito, uma ordem democrática. Aliás, toda democracia deve ser baseada no direito. O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, o UNAIDS, lançou em parceria com outras entidades uma cartilha sobre legislação trabalhista que vai orientar os profissionais que vivem com a doença em todo o país. O material funciona também como um guia para que empresas que buscam assumir o compromisso de promover um ambiente de trabalho inclusivo e sem preconceitos. A cartilha traz informações sobre os direitos trabalhistas, acesso a planos de saúde, proteção de dados e informações para pessoas que vivem com HIV ou AIDS. O material foi desenvolvido em uma parceria entre o Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA+, o Programa das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, a AIDS Healthcare Foundation do Brasil e um escritório de advocacia. Desde 2010, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, recomenda a promoção de programas que contribuam para eliminar a discriminação e a estigmatização de pessoas que vivem com HIV e AIDS e políticas afirmativas que ajudem a alcançar a justiça social também no âmbito do trabalho. Segundo o UNAIDS, 37 milhões de pessoas vivem com o vírus HIV no mundo, 920 mil só no Brasil. Informação para o UNAIDS ainda continua sendo a principal forma de diminuir barreiras e preconceitos. Deixar a fala, né, o conteúdo dessa cartilha cada vez mais apropriado para as pessoas que vivem com HIV e os profissionais que estarão ali acolhendo as pessoas que vivem com HIV num ambiente de conforto. Então, não só falando de leis especificamente, mas também trazendo essa característica muito importante que é trazer para a realidade cotidiana dessas pessoas. A Constituição da República protege profissionais que vivem com HIV e AIDS contra qualquer demissão arbitrária ou sem justa causa e proíbe a discriminação salarial e até mesmo critérios de seleção. É ainda entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que há discriminação presumida quando trabalhadores vivendo com HIV e AIDS são demitidos sem justificativa objetiva e razoável. Em casos como este, o TST defende, inclusive, a reintegração ao cargo. E a gente conversa agora ao vivo com a advogada Aline Fidelis, que faz parte do escritório de advocacia, que foi um dos responsáveis pela elaboração dessa cartilha. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda, Aline. Boa tarde. Bom, vamos falar sobre essa cartilha, que é uma ferramenta importantíssima para que a gente torne o ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo e livre de preconceitos, né? Ela traz informações valiosas e muitas vezes desconhecidas por trabalhadores, né? Começando pelo direito principal ao sigilo, para que esse trabalhador não seja exposto. Conversávamos nos bastidores e pouca gente sabe que o trabalhador ele não é obrigado a informar a sua condição ou a sua comorbidade, enfim, principalmente se tratando do HIV, né? Ele não é obrigado a informar a empresa, é isso, Aline? Exatamente, Rafaela. A empresa, se exigir que o empregado apresente um exame de HIV, ela vai infringir normas éticas, legais, o direito à intimidade do empregado, que está garantido pela nossa Constituição Federal, no artigo 5º, e a nossa jurisprudência já está bastante consolidada, obviamente, em proteção ao empregado soro positivo. E essa cartilha, né, foi elaborada com o escritório, a senhora teve participação ativa, ela vai de encontro justamente àqueles valores consagrados, né, direitos e garantias fundamentais, que estão lá na Lei Maior do país, a Constituição Federal. Exato, exatamente isso, e ela pode ficar, né, quem quiser acessá-la, ela está disponível tanto no site da UNAIDS quanto do escritório. Acho que isso é importante a gente trazer aqui para quem quiser acessá-la. Ela traz mais detalhes
inclusive sobre a proteção a esse dado sensível, né, que o médico do trabalho da empresa tem acesso e não pode compartilhar com os demais da empresa, porque, inclusive, se isso for compartilhado, pode ser considerado crime, sem nenhuma justificativa. E o empregado, nesse caso, ele pode se dirigir à delegacia de polícia para denunciar este crime, né, com as provas que ele tem em mãos, indicando testemunhas, porque ele foi exposto de uma forma indevida. Acho que, para quem não sabe, trazendo um pouquinho aqui, este crime está previsto na Lei Federal número 12.984 de 2014. Enquanto a senhora falava sobre a cartilha, a gente colocou o endereço na tela aí, mais uma vez aparecendo na tela para vocês o endereço de acesso, para ter acesso à cartilha que ajuda tanto os trabalhadores que vivem com a doença, as empresas. Bom, vamos voltar aqui ao papo, Aline. Nós temos um instrumento muito importante também, que já está em vigor, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente se refere a dados sensíveis, ela é uma aliada também, uma lei importante para a gente ter todo um cuidado com esses dados, né? Mas já tínhamos em vigor desde 2007 uma portaria, uma outra recomendação também, né, para garantir que esses dados eles não sejam de fato compartilhados ou divulgados, não é isso? Exatamente, Rafaela. Essa portaria, a portaria número 41 de 2007, à época expedida pelo então Ministério do Trabalho, né, agora o nosso Ministério da Economia, com uma Secretaria das Relações do Trabalho, e já proibia, sim, o empregador de exigir quaisquer documentos que pudessem ensejar discriminação, e, obviamente, dentre eles, o exame de HIV. Por que o exame de HIV você considera que pode ensejar essa discriminação? Porque não deixa o empregado inapto, ele tem os mesmos direitos e deveres que qualquer outro empregado. Então, não há justificativa para exigir isso, exigir esse documento, e muito menos para compartilhar com os demais colegas, né, do ambiente de trabalho. Então, essa portaria já existia, a LGPD veio como reforço, digamos, neste tema, ela está em vigor. O que nós estamos perto de ter a entrada em vigor são as sanções a partir de agosto de 2021, né? Então, estamos próximos, mas a lei já está em vigor desde o ano passado. Aline, rapidinho para a gente finalizar aqui, se a sorologia for divulgada sem autorização, sem consentimento, então, quais são os canais, o que esse trabalhador precisa fazer? Ele pode ir por dois caminhos, né? A delegacia de polícia para denunciar o crime e também consultar as defensorias públicas estaduais, denunciar o empregador para os órgãos que protegem e que defendem a legislação trabalhista, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, porque de fato é muito grave essa abertura de um dado sensível tão importante para o empregado, né? Não está sendo respeitado o direito constitucional da intimidade do empregado. Muito obrigada pela entrevista, parabéns, excelente iniciativa dessa cartilha. Informação é sempre a melhor arma para a gente combater o preconceito, né, e divulgar aí e acabar, infelizmente, com essas práticas que ainda existem nas empresas, na sociedade. Aline Fidelis, até a próxima, muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, muito obrigada pela oportunidade, somos nós que agradecemos. E você vai ver a seguir na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República. Vamos ver como foi o julgamento mais longo da história do STF. Os detalhes em instantes, eu volto já. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, discursou hoje em um evento da Organização das Nações Unidas sobre a chamada Agenda 2030, uma proposta global para o desenvolvimento sustentável. Fux apresentou um balanço das medidas adotadas pelo Judiciário brasileiro para concretizar as metas. O presidente do STF destacou a importância da tecnologia para a dignidade humana e para a concretização dos direitos humanos. Citou que o desenvolvimento tecnológico é um dos eixos da gestão dele e que os objetivos da agenda têm feito o Supremo trabalhar com foco no alinhamento das inteligências humana e artificial. Segundo Fux, a missão do STF tem sido conciliar as diretrizes transnacionais da agenda com a Constituição brasileira e os valores do povo brasileiro. Thank you very much. Na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, vamos ver como foi o maior julgamento da história da Corte, o da Ação Penal 470. O caso do Mensalão, como ficou conhecido, também mobilizou a atenção dos brasileiros que, pela primeira vez, acompanharam de perto, ao longo de mais de 4 meses, o desenrolar de um julgamento tão complexo. Foi o julgamento mais longo da Suprema Corte Brasileira. 4 meses e meio, 53 sessões extraordinárias e mais de 50 mil folhas de processos. Das 40 pessoas inicialmente acusadas, 37 foram a julgamento e 25 condenadas. Os crimes: corrupção ativa, corrupção passiva, evasão de divisas, peculato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e formação de quadrilha. Todo o julgamento foi transmitido ao vivo pela TV e Rádio Justiça. A oportunidade de você acompanhar em tempo real as discussões que aconteciam no plenário do Supremo Tribunal Federal sobre aqueles acontecimentos que marcavam totalmente a própria República. E, nesse sentido, também a própria discussão a respeito da transparência e da consolidação das instituições. E também, é claro, com relação às investigações sobre denúncias de corrupção. A Rádio Justiça, ela começava a sua transmissão 2 ou 3 horas antes de iniciar aí esse julgamento. Então a gente tinha a oportunidade de conhecer e entrevistar o pessoal do mundo jurídico. Então a gente teve muitas oportunidades, então a gente preparava o ouvinte para que ele pudesse entender de fato o que estava acontecendo no plenário do Supremo. O caso ganhou repercussão a partir da denúncia feita pelo ex-deputado Roberto Jefferson em 2005. A acusação era de que havia um esquema de corrupção no então governo Lula, que desviava recursos públicos de verbas de publicidade e obtidos a partir de empréstimos fraudulentos para pagar uma mesada a parlamentares em troca de apoio político. No Congresso, houve uma CPI que gerou a saída de José Dirceu do cargo de ministro da Casa Civil. Em março de 2006, a Procuradoria-Geral da República denunciou 40 suspeitos de envolvimento no esquema. E em novembro de 2007, o Supremo instaurou a Ação Penal 470. O julgamento do caso do Mensalão começou no dia 2 de agosto de 2012, com a relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Um claro favorecimento privado, oferecido por agência que veio a concorrer em licitação, promovida pelo órgão dirigido pelo réu, garantindo assim a remuneração da agência, cujos serviços foram ínfimos. Por envolver tantos denunciados e pela complexidade do caso, o Supremo acabou tendo toda a sua rotina alterada. As sessões plenárias passaram a ser diárias, com 5 horas de duração. O julgamento mobilizou a atenção do brasileiro. Ainda que houvesse já antes daquele julgamento uma cobertura, ela também não tinha um apelo necessariamente que um julgamento de um caso tão portentoso como foi o do Mensalão, envolvendo altos dignatários do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, uma denúncia, digamos, um tanto quanto sensacional, né, do ex-deputado Roberto Jefferson, né, que falava ali num pagamento mensal. Tinha toda uma narrativa em torno daquela história que tornava
aquela história em particular, atraente do ponto de vista da curiosidade pública e até mesmo da indignação pública. E teve emoção até o final. Depois de 4 meses e meio de julgamento, o caso só foi concluído no dia 17 de dezembro, véspera do recesso do Judiciário, quando foi decidida a questão sobre a perda de mandato dos parlamentares envolvidos no processo. O voto decisivo foi do decano do tribunal, ministro Celso de Mello, que entendeu que os condenados ficariam impedidos de exercer mandatos representativos sem necessidade de aval da Câmara dos Deputados. A perda do mandato é uma consequência direta e imediata da suspensão de direitos políticos causada pela condenação criminal transitada em julgado. Para o Supremo, foi comprovada a existência de um esquema de compra de votos no Congresso Nacional durante os primeiros anos do governo Lula, com desvio de dinheiro público. Em dezembro de 2012, 37 réus acabaram condenados, entre eles José Dirceu, Roberto Jefferson, José Genuíno, Valdemar Costa Neto, João Paulo Cunha, Marcos Valério e Delúbio Soares. Oficialmente, o caso só foi encerrado em março de 2014, depois que foram analisados todos os recursos dos condenados. Um julgamento marcante que entrou para a história do país. Se nós considerarmos que o direito é algo que regula relações sociais, é importante que as pessoas tenham consciência de como é que funciona o ritual judiciário, como é que funciona o julgamento, qual é o lugar do juiz, o lugar do acusador e o lugar da defesa. Isso foi um aspecto, digamos, didático, pedagógico, interessante, inclusive em termos de evolução civilizatória e democrática. E hoje ficamos por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde, ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.